Um cavalo foi vendido por 70 milhões de dólares. Isso mesmo, o preço de uma mansão, uma frota de carros de luxo ou uma empresa inteira por um único animal. Mas o que torna um cavalo tão valioso que bilionários disputam fortunas para possuí-lo? Neste vídeo você vai descobrir as 5 raças de cavalos mais valiosas do planeta e os segredos por trás desses preços astronômicos. Cavalos sempre foram símbolos de poder, prestígio e riqueza, mas no mundo moderno algumas raças transcenderam isso. Elas se tornaram verdadeiros ativos financeiros, investimentos que valem mais que propriedades e obras de arte. E não estamos falando apenas de cavalos bonitos, estamos falando de genética de elite, linhagens campeãs e animais que podem gerar milhões em descendentes. E fique até o final, porque a raça número 1 vai te surpreender. Não é a que você está pensando, e o motivo vai te deixar de queixo caído. Essas 5 raças vêm de lugares completamente diferentes, mas têm algo em comum. São as mais cobiçadas e caras do mundo. Vamos começar. Em quinto lugar, temos o Frisão, provavelmente o cavalo mais cinematográfico que existe. Originário da Holanda, o Frisão é aquele cavalo negro imponente que você vê em filmes medievais, mas não se deixe enganar pela aparência de cavalo de filme. Esses animais valem uma fortuna. Um Frisão de linhagem campeã pode custar entre 25 mil e 100 mil dólares, mas exemplares excepcionais já foram vendidos por mais de 500 mil dólares. E tem um detalhe curioso sobre o Frisão que quase levou a raça à extinção, mas vou contar isso daqui a pouco. O que torna o Frisão tão valioso? 3 coisas. Primeiro, a genética pura é rara. Todos os frísios registrados devem ser completamente pretos, sem marcas brancas. Segundo, eles têm um movimento natural chamado alta escola, perfeito para o adestramento de alto nível. E terceiro, e aqui está o segredo do dinheiro, eles são máquinas de marketing. Um Frisão chama a atenção onde quer que apareça, o que os torna extremamente valiosos para shows, eventos e publicidade. Na última década, o valor médio de um Frisão de qualidade aumentou 150%. Isso é investimento, não apenas paixão. Ah, e aquele detalhe sobre a quase extinção? No século XX, sobraram apenas 3 garanhões frísios puros no mundo. Toda a raça que vemos hoje descende desses 3, isso torna a genética ainda mais preciosa. Raça número 4, o quarto de milha americano, o cavalo mais versátil e numeroso do mundo. Agora você pode estar pensando, se é tão numeroso, como pode ser tão valioso? É aí que está o truque. O quarto de milha domina praticamente todo o esporte western que existe, corrida curta, rodeio, tambor, team roping. E no trabalho rural? Não tem igual para lidar com gado. Um quarto de milha comum pode custar de 5 a 15 mil dólares. Mas quando você entra na elite com linhagem campeã de corrida ou trabalho, os números explodem. O garanhão Colonel's Smoking Gun foi vendido por 3 milhões de dólares. First Down Dash gerou mais de 25 milhões em descendentes ao longo da vida. E espera! Tem uma história insana sobre um quarto de milha que ganhou tanto dinheiro que o dono transformou ele em um verdadeiro negócio multimilionário. O quarto de milha recebeu esse nome porque é imbatível em corridas de um quarto de milha, cerca de 400 metros. Nessa distância, eles são os animais mais rápidos do planeta, atingindo até 88 km por hora em segundos. Mas o verdadeiro valor está na genética. Donos de éguas pagam de 5 a 50 mil dólares por uma única cobertura de um garanhão campeão. Um único garanhão pode cobrir até 150 éguas por ano. Faça as contas. 150 coberturas a 25 mil dólares, 3 milhões e 750 mil dólares por ano, só em reprodução. Voltando àquela história. O cavalo Dash for Cash não só dominou as pistas, como depois se tornou um dos garanhões mais procurados da história. Ele gerou mais de 2 mil potros registrados e faturou dezenas de milhões. Seu legado genético hoje é avaliado em mais de 100 milhões de dólares. Raça número 3, o árabe, a raça mais antiga de cavalos de sangue puro do mundo e talvez a mais romântica. Desenvolvidos há mais de 4.500 anos nas areias da Península Arábica, os cavalos árabes foram companheiros inseparáveis dos beduínos. Dormiam nas tendas com as famílias, cruzavam desertos impossíveis e criaram um laço lendário com os humanos.
Mas esqueça o romantismo. Hoje o árabe é um negócio multimilionário. Em 2024, um garanhão árabe foi vendido em leilão por 3 milhões e 200 mil dólares para um comprador dos Emirados Árabes. O mercado de árabes é dominado por sheiks e bilionários do Oriente Médio. Para eles, possuir cavalos árabes de elite não é investimento. É honra, tradição e identidade cultural. Sheiks investem dezenas de milhões de dólares em aras de árabes puros, não para lucrar, mas para preservar uma herança de milhares de anos. Geneticamente, o árabe é único. Eles possuem uma vértebra lombar a menos, o que dá a curvatura característica do corpo. As narinas enormes evoluíram para respirar no ar seco do deserto. E a cauda sempre erguida, pura genética. Mas o que realmente torna o árabe valioso é que ele está no DNA de quase todas as raças modernas de cavalos. Puro sangue inglês, quarto de milha, warm bloods, todos carregam sangue árabe. Você não está comprando apenas um cavalo, está comprando a raiz genética das raças de performance do mundo. E isso nos leva à raça número 2, que ironicamente não existiria sem o árabe. Raça número 2, o puro sangue inglês, o Ferrari do mundo equestre. Desenvolvido na Inglaterra há cerca de 300 anos para uma única coisa: velocidade. E ninguém faz isso melhor. Em 2000, um puro sangue chamado Fusaite Pegasus foi vendido por 70 milhões de dólares. 70 milhões? Mas o valor real não está apenas no preço de venda, está no que esses cavalos geram ao longo da vida. Um garanhão campeão pode cobrir 200 éguas por temporada, cobrando entre 100 e 300 mil dólares por cobertura. 200 coberturas a 150 mil dólares resultam em 30 milhões de dólares por ano, durante 15 a 20 anos. Isso significa até 600 milhões de dólares ao longo da vida de um único animal. O lendário garanhão Galileu gerou mais de 1 bilhão de dólares em descendentes, 1 bilhão, de um único cavalo. Mas existe risco. De 20 mil potros que nascem por ano, apenas 1% se tornará realmente excepcional. O restante vale pouco perto da elite. Por isso, grandes criadores investem milhões em tecnologia genética. Análise de DNA, seleção embrionária, rastreamento de performance. Isso não é criação de cavalos. É ciência de alto nível. E aqui vai um detalhe fascinante. Todo o puro sangue registrado hoje descende de apenas 3 garanhões árabes trazidos para a Inglaterra no século XVIII. 3 animais criaram uma indústria bilionária. Mas mesmo com números tão absurdos, o puro sangue não está no topo. Existe uma raça ainda mais valiosa, e não é por causa de corridas. Raça número 1, a Calteque, a raça mais rara, enigmática e valiosa do mundo. Olhe para essa pelagem. Isso não é edição. Não é iluminação especial. A pelagem do Akhal-Teke literalmente brilha como metal precioso, dourado, prateado, bronze. É algo único na natureza. Originário do Turcomenistão, na Ásia Central, o Akhal-Teke existe há mais de 3.000 anos, desenvolvido nas condições extremas do deserto de Karakum. Existem apenas cerca de 6.000 Akhal-Tekie registrados no mundo inteiro. Compare isso com centenas de milhares de puro sangue ou milhões de quarto de milha. Raridade extrema gera valor extremo. Um Akhal-Teke de qualidade média custa entre 50 e 100 mil dólares. Exemplares excepcionais chegam a centenas de milhares ou até milhões. Mas o que realmente torna o Akhal-Teke inestimável não é o preço, é a história. Esse cavalo acompanhou Alexandre o Grande, foi montaria de guerreiros nômades, cruzou desertos sem água por dias, sobreviveu isolado por milênios. Hoje eles são símbolos nacionais. A raça está na bandeira do Turcomenistão. Aparecem selos, moedas e monumentos. Alguns dos melhores exemplares sequer podem sair do país. E aquela pelagem metálica acontece por causa da estrutura única do pelo, que reflete a luz de forma diferente de qualquer outro mamífero. Cientistas ainda estudam esse fenômeno. Então sim, um puro sangue pode valer mais em números absolutos, mas o Akhal-Teke não tem preço. Quando você combina raridade extrema, genética única, significado cultural profundo e uma beleza que desafia a explicação, você tem o cavalo mais valioso do mundo. 5 raças,
5 histórias extraordinárias. Do frisão cinematográfico ao místico Acautec, cada uma representa o ápice da genética, da história e do valor equestre. Mas a verdade final é simples. Esses cavalos não são valiosos apenas pelo dinheiro, eles são valiosos porque representam milênios de coevolução entre humanos e animais. Eles carregaram civilizações, venceram guerras e cruzaram continentes impossíveis. E mesmo em um mundo de carros e aviões, eles continuam nos fascinando. Continuam nos conectando com algo primal, poderoso e majestoso. O mercado global de cavalos de elite movimenta cerca de 300 bilhões de dólares por ano. Nunca foi só transporte, sempre foi paixão, tradição e a busca pela perfeição genética. E você? Qual dessas raças mais te surpreendeu? Algumas coisas não têm preço, mas quando tem, valem milhões.